Direitos políticos, gente. Por que era importante não passar batido sobre os direitos políticos? A gente está falando de duas coisas que são muito caras à manutenção da democracia. O direito de votar e ser votado. E não somente. O direito de participar das decisões do Estado. A gente vive num regime democrático, a gente vive num regime onde todo o poder emana do povo, onde vivemos em uma república em que participamos de um Estado brasileiro onde não existe titularidade desse Estado por parte de uma pessoa. A república é a coisa pública, né? Então, como que a gente age em nome dessa coletividade, em nome de todo o interesse de todas essas pessoas, já que o poder emana sempre do povo, né? Direitos políticos, eles são importantes por isso. A gente tem que garantir sempre o máximo de efetividade para essa democracia que a gente vive. Há uma discussão muito grande no âmbito da ciência política se é a democracia que leva ao desenvolvimento ou se é o desenvolvimento que leva à democracia. Não há um consenso muito estabelecido sobre isso, mas o consenso que existe é que é necessário ter democracia para ter desenvolvimento humano, né? É através da democracia que a gente consegue contrapor os diferentes interesses, a gente consegue contrapor diferentes visões. É através da democracia que a gente consegue apontar os erros do Estado. Em regimes mais autoritários, a gente não consegue questionar os atos de validação estatal. Então, o que for definido como programa de governo, vocês vão ter que aceitar como programa de governo, né? Pode ser um programa, num Estado autoritário, um programa de governo, ele pode trazer mais benefícios sociais? Pode. Não quer dizer que não. Pode ser que sim. Mas aí a gente está dependendo exclusivamente de uma coisa chamada vontade das pessoas, e isso é muito complicado. Natureza humana, eu ainda acredito que a gente precisa ter um certo cuidado com isso, né? Mesmo porque eu acho que o ser humano ele é atravessado por várias questões, inclusive de ordem pessoal, e isso pode acabar corrompendo, inclusive, alguns valores relacionados ao coletivo em alguns momentos, né? Então é sempre bom ter esse controle. Eu acho que o controle é importante, né? Se eu estiver lá no judiciário, eu quero que minha decisão seja controlada. Eu vou tentar sempre fundamentar ela, mas se não estiver boa, eu preciso saber o que eu preciso melhorar. Só assim eu vou dar mais qualidade para essa democracia, né? Então, o regime democrático ele propicia isso. E como que o nosso regime democrático está organizado? É aí que entram os direitos políticos e os partidos políticos. Direitos políticos: direito democrático de participação do povo no governo por seus representantes. Esse daqui é uma democracia direta, é um conceito do José Afonso da Silva para democracia representativa, perdão. Existem outras formas de você exercer a democracia, efetivá-la. Democracia direta ateniense, por exemplo. Você junta... Não era todo mundo, porque existiam pessoas que não eram consideradas cidadãos na Grécia, principalmente mulheres, estrangeiros, não eram considerados cidadãos naquela época. Mas, em termos, só para a gente tentar entender, vamos supor que todas as pessoas, aqui a gente vive numa democracia direta. Todo mundo aqui vai decidir tudo. Gente, o assunto agora é o seguinte, sobre saúde. O que a gente vai fazer? Aí você vai falar sua opinião, ela vai falar dela, ele vai falar dele. Chegou no consenso, é isso? Beleza. Próxima pauta. Isso é uma democracia direta. Democracia indireta, representativa, você elege uma pessoa que vai ser a sua porta-voz sobre aquele tema. Eu acho, minha opinião pessoal, claro que quanto mais a gente conseguir garantir mecanismos de democracia direta, perfeito. Gente, vivemos nessa cidadezinha aqui, ó. Olhe para essa janela. Quantos seres humaninhos estão aí espalhados nessa cidade de São Paulo? São tipo 12 milhões de pessoas, sabe? E às vezes a gente precisa ter uma decisão rápida para alguma coisa. A gente vai conseguir ouvir 12 milhões de pessoas para tomar uma decisão?
A gente não consegue nem 12 milhões de pessoas para uma eleição, o tanto de abstenção que tem numa eleição, né? Então, o modelo de democracia direta ele é muito bonito, mas ele é muito complexo e muito difícil de ser implementado em contextos de grandes metrópoles, por exemplo, né? Estão muito mais associados a uma democracia participativa em contextos locais de pequenas cidades, pequenos bairros, né? Associações e tal. Mas, enfim, nosso modelo é da democracia representativa. Que a gente tem um certo desprezo, eu acho que o brasileiro tem uma cultura de ressaltar todos os aspectos negativos do parlamento, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, dos vereadores, mas eu acho que é necessário ter esses espaços. Eu acho que eu ainda não consegui pensar, eu sei que existem muitas pessoas da ciência política que vão ter várias ideias muito melhores que a minha, em termos de como que a gente pode se organizar enquanto Estado, enquanto sociedade, ou como não Estado, né, para fazer com que essa harmonia aconteça melhor. Mas eu acho que faz muito sentido o sistema de tripartição de funções, tripartição de poderes, né? De um lado vai ter alguém que vai executar uma política, do outro alguém que vai formular, e essa pessoa foi eleita através de vontade popular, né? De outro, uma pessoa que vai fiscalizar se essas decisões elas estão de acordo ou não com uma ordem que é a nossa Constituição, sabe? Temos problemas no Judiciário? 1 milhão. Temos problemas no Legislativo? 20 milhões. Temos problemas no Executivo? Muitos, né? Eu acho que isso faz parte também da democracia, né? E a gente precisa, se a gente vive nesse sistema, se a gente não vai modificar esse sistema por outro, enquanto não modificamos esse sistema por aquilo que acreditamos, vamos tentar atuar nesse sistema. Ele está aí, ele vigora hoje, né? E eu acho que as coisas elas não vão mudar do dia para a noite, né? Precisa de muita coisa para fazer as coisas mudarem. Então, como que a gente pode melhorar o nosso sistema representativo? Como que a gente pode melhorar as decisões políticas, essa democratização da participação, né? Eu acho que o nosso debate, quando a gente pensa em defensoria, a gente está mais ligado a isso. Mesmo porque a defensoria é uma instituição do Estado, né? Então, ela faz audiência pública. Ela quer ouvir a população sobre aquelas determinadas temáticas, né? Então, a defensoria atua no reforço da democracia, né? E aí as questões elas começam a aparecer, né? A gente vive num país, por exemplo, que é um dos que mais matam pessoas transexuais no mundo. É um dos países que mais matam mulheres no mundo. É um país que tem um genocídio da população negra assim, em nível calamitoso, né? Será que a gente está garantindo espaços de participação adequados? Será que a gente está de fato fazendo com que essa democracia ela saia desse formalismo e ela seja efetivada? Então todas essas questões têm que estar envolvidas nessa discussão. Claro que o que a gente vai falar aqui é mais uma questão formal de como a Constituição coloca, né? E a Constituição a gente já viu, ela é linda, mas ela precisa ser efetivada também, né? Para a Constituição, o que são direitos políticos? Conjunto de normas que regula a atuação da soberania popular. Está lá nos artigos 14 a 16. Pimenta Bueno define direitos políticos como prerrogativas, atributos, faculdade ou poder de intervenção dos cidadãos ativos no governo de seu país, intervenção direta ou só indireta, mais ou menos ampla, segundo a intensidade do gozo desses direitos. Só para reforçar aqui, gente, essa é uma definição que é muito aceita, mas ainda assim considerando aqueles titulares dos direitos políticos apenas os cidadãos, e eu já coloquei o meu ponto aqui, que eu não considero cidadão apenas aquele que tem a possibilidade de votar e ser votado, mas todo ser humano, pela conceituação lá da Hannah Arendt, né? Cidadão no direito brasileiro é o indivíduo que seja titular dos direitos políticos de votar e ser votado e suas consequências. Nacionalidade é o conceito mais amplo do que cidadania, e é pressuposto dela, uma vez que só pode o titular da nacionalidade brasileira ser cidadão.
Então, vamos lembrar, gente, daquele último encontro. Nacional é o que é nato, brasileira nata, ou naturalizado, naturalizada, certo? Nasceu no Brasil, ou nasceu no estrangeiro, representação diplomática, todas aquelas hipóteses lá que a gente já tinha visto. Isso diz respeito à nacionalidade. Você pode ter dupla nacionalidade, você pode adquirir outra nacionalidade, né? Perder uma nacionalidade adquirida, enfim. Cidadania é outra coisa. Aqui, para o direito, é direito político, certo? Votar e ser votado. Modalidades de direitos políticos quanto ao exercício. Eles podem ser divididos em ativos, condições do direito de votar, e passivos, condições do direito de ser votado, que é a chamada elegibilidade. Os direitos políticos eles se dividem em direitos políticos positivos e negativos. Os positivos, normas que asseguram a participação no processo político eleitoral, votando ou sendo votado, envolvendo as modalidades ativas ou passivas. Então, o que é um direito político positivo? A possibilidade de votar e ser votado, seja numa condição ativa de votar, como numa condição passiva de ser eleito, certo? Isso é um direito político positivo. Um direito político negativo não é a condição de votar ou ser votado, mas é o que te impede disso. Normas que impedem a participação no processo político eleitoral, que são as chamadas inelegibilidades, certo? Então tem uma diferença. Aqui é votar e ser votado, aqui é o que eu não posso, é o que me impede de votar e ser votado. A aquisição da cidadania se dá mediante o chamado alistamento militar. É um conceito que era importante a gente trazer, porque agora a gente vai entender que existem algumas hipóteses em que a falta do alistamento inviabilizam, inclusive, a elegibilidade. Alistamento é uma coisa, elegibilidade é outra. Alistar-se, estar disposto a votar e ser votado. Eleger ou não se eleger é o pressuposto de você conseguir ser eleito ou não, certo? Tem uma diferença. Quando você vai lá no cartório eleitoral e tira o seu título, você está se alistando. Vocês são alistados, eleitoralmente falando. Vocês são elegíveis a partir do momento que vocês se candidatam. É mais ou menos isso, ok? O alistamento ele é obrigatório para maiores de 18, certo? Nenhum segredo. Facultativo, e aí é aquele ponto que eu acho que isso é uma forma de você enfraquecer a democracia, sabe? Ainda mais um país tão desigual como o nosso. O voto é facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e maiores de 16 e menores de 18. Ou seja, entre 16 e 18 o voto é facultativo, né? Entre 16 e 18, eu vou deixar questionável. Eu vou tentar entender essa justificativa a partir do pressuposto de que o adolescente está em formação. Mas eu não sei. Eu acho que a questão do voto obrigatório ela já é por si só bem discutível. Mas eu acho importante ele ser obrigatório. Eu acho importante. A gente faz parte disso. Isso aqui, ó. É nossa responsabilidade enquanto sociedade, isso aqui. Eu não gosto disso. Eu não acho isso importante. Eu não quero votar, eles são tudo... Tá, mas se você não vai votar, como é que você vai esperar que esse acompanhamento, essas mudanças, elas vão acontecer? Não vão, sabe? Vai ser uma casta de nobreza ali, achando que é melhor fazer com dinheiro público. E é um dinheiro que você está colocando ali naquele maquinário, sabe? Então, minha posição pessoal é de que o voto obrigatório é uma coisa importante. Não sei, isso não é consenso, muitas pessoas entendem que não, deveria ser facultativo, mas eu acho que é uma forma de você estimular a cidadania. Sim. Se você simplesmente não quer votar, anula o seu voto. Ponto. Agora, maiores de 70 anos eu já acho que tem uma carga um pouco preconceituosa. Eu sei que isso daqui era naquele momento que a expectativa brasileira ela era muito mais baixa, né? Então eu acho, e os avanços em saúde inclusive eram bem diferentes, né? Então eu acho que isso daqui entrou num contexto meio de que assim, a pessoa não está 100% capaz
para conseguir tomar uma decisão adequada. Então foi meio que nesse sentido que isso entrou. Eu já acho que isso aqui não faz mais nenhum sentido hoje, minha opinião. Esse daqui é o que me deixa mal incomodado. Nossa, como assim facultativo? Porque a partir do momento que a gente aceita isso como facultativo, a gente está dizendo que a opinião dessas pessoas não importa. Ah, se ela vai votar, se ela não vai, se alguém vai falar para ela votar, se não vai, tanto faz, tanto fez. E eu acho que enquanto a gente não tentar modificar isso, e a gente está falando de realidade social do nosso país, a gente não vai ver essas desigualdades acabarem, reduzirem pelo menos, né? Então, eu confesso que isso sempre me incomodou, desde sempre. Quando eu vi isso, eu sempre me incomodei. Mas, enfim, pela Constituição é facultativo. Não são alistáveis como eleitores. E aí, gente, alistáveis, como a gente comentou, não é elegível, certo? Alistável é a possibilidade de tirar o título de eleitor. Estrangeiros, por aquele motivo que eu falei, né? Contexto de guerra, se assumirem, por exemplo, um dia um cargo político, né? Vai definir em favor de uma nação inimiga, sabe? Conscritos durante o serviço militar obrigatório. O que são os conscritos? As pessoas que são convocadas para o serviço militar obrigatório. Então, quando você é convocado para prestar o serviço militar, você não é alistável, você não vota. Isso é diferente para os demais membros da carreira militar. Virou tenente, coronel, enfim, vota também, tá bom? Alguns direitos políticos, eles somente são adquiridos em etapas sucessivas. Então, é aquilo que a gente viu lá na aula, na primeira aulinha de direito constitucional. Com 16 anos, você pode se alistar, se você quiser, para você tirar seu título, votar. Você vai se tornar titular do direito ao voto. Não é obrigatório. Com 18 anos, é obrigatório. Então, você assume de verdade, de verdade não, os que não tiraram com 16. Você passa a ser titular do direito ao voto e também tem a possibilidade de se candidatar para vereador a partir dos 18. Qual que é a diferença com 21? Aí não é só vereador, é deputado federal, estadual, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz. Aos 30, governador, vice-governador, 35, presidência da República e Senado. São os direitos políticos que vão sendo conquistados com o passar do tempo, da idade, né? Os direitos políticos positivos são um conjunto de normas que asseguram um direito subjetivo de participação no processo político e nos órgãos governamentais. Modalidades de sufrágio. Sufrágio geralmente é conhecido como eleição, voto, tá? Direito de voto nas eleições, direito de elegibilidade, direito de ser votado, direito de voto nos plebiscitos e referendos, direito de iniciativa popular, direito de procuração popular, direito de organizar e participar de partidos políticos. Isso daqui só para quem tem direito político. Estrangeiro não pode nem participar de partido político, pela determinação constitucional. E os direitos políticos negativos são as determinações constitucionais que importam em privar o cidadão do direito de participação no processo político e nos órgãos governamentais. A Constituição veda a cassação dos direitos políticos, ou seja, eu vou banir aquela pessoa de ter direito político, eu não posso fazer isso. Do tipo, você não vai ter... Eu escolho determinado grupo de pessoas que não pode ter direito político. Não posso fazer isso. Mas eu posso ter hipóteses de perda ou suspensão desses direitos políticos, conforme o artigo 15 da Constituição. A perda é uma privação definitiva e a suspensão é temporária. A gente vai ver essas privações agora. Quais são os modos de privação dos direitos políticos? Que a pessoa ela deixa de votar e de ser votada. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. Vamos lembrar que estrangeiro não vota, certo? Mas o estrangeiro naturalizado, ele é estrangeiro? Não, ele é brasileiro naturalizado. Então ele pode votar, certo? Só que essa naturalização ela foi cancelada. Por quê? Ele foi condenado por tráfico internacional de drogas. E é um dos motivos de cancelamento, até de extradição, né? Então, cancelou a naturalização dele. O que vai acontecer? Ele vai perder definitivamente os direitos políticos. Incapacidade absoluta, então a pessoa não tem mais possibilidade, não reúne mais condições de saúde mental para conseguir o exercício desses direitos políticos, ela é interditada.
Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. Então o preso não vota, é uma hipótese de suspensão. A gente vai ver direitinho suspensão e perda, mas é uma hipótese de suspensão. Recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa, uma hipótese de suspensão que precisa de decisão judicial dizendo o que é essa recusa de obrigação que é imposta a todos e a pessoa não cumpriu. E improbidade administrativa. Improbidade administrativa, gente, qualquer ato que cause dano ao erário, ao patrimônio, à moralidade administrativa. O MP pode entrar com uma ação de improbidade para afastar aquela pessoa do cargo, para que ela tenha os seus direitos políticos suspensos, que ela não possa participar das próximas eleições, que ela devolva o que restituiu ao erário. São as hipóteses de improbidade administrativa. Tem a lei de improbidade administrativa que só fala disso. Especificamente. Ela também está prevista nesse parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição. Bom, quais são as hipóteses de perda e de suspensão? Lembrando que a suspensão ela é temporária e a perda é definitiva. Suspensão, os casos de incapacidade absoluta, porque essa incapacidade absoluta ela pode ser suprimida, ou seja, a pessoa pode voltar a ter essa capacidade depois de um tempo. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos, o preso não vota, mas quando ele sair, cumprir a pena dele, ele volta a votar. E cadê? 1, 2, 3, 4, 5. Improbidade administrativa, que é aquela situação, né, do famoso impeachment, né? Que, na verdade, no caso do Brasil foi bem estranho, porque houve um impeachment, mas não houve suspensão de direitos políticos. O Brasil, ele tem jurisprudências, assim, incríveis, né? Mas, enfim, só mostrando, claro que eu estou sendo irônico, só mostrando que não foi um impeachment, foi um golpe, certo? Mas, enfim, a improbidade administrativa ela também é um caso de suspensão. Teoricamente, o agente político que foi condenado por improbidade administrativa, ele fica inelegível durante um determinado tempo. Se eu não me engano, são 8 anos, 2 mandatos. Mas ele fica inelegível por esse período. E os outros casos são de perda, ou seja, cancelamento da naturalização do estrangeiro, né, transitado em julgado, e também a recusa de cumprir a obrigação a todos imposta ou prestação alternativa. Essa hipótese aqui, gente, é necessária uma decisão judicial definindo o que a pessoa fez, que era definido para todos e ela não cumpriu, a ponto disso gerar uma perda dos direitos políticos. Então, tem que ser algo muito bem fundamentado, né? Porque senão acaba sendo uma cassação, uma escolha de pessoas que eu vou tirar os direitos políticos. Isso não pode, a Constituição não autoriza. Mas essas são as hipóteses de suspensão e perda dos direitos políticos, tá? Os direitos políticos negativos não estão previstos expressamente na Constituição, mas tem uma lei, que é essa Lei 818 de 1949, que ela trata dessas hipóteses de perda ou suspensão. Inelegibilidades. Vamos lembrar a diferença entre pessoas que são inalistáveis e pessoas que são inelegíveis. Pessoas que são inalistáveis são pessoas que não podem se alistar no cartório de título de eleitor. Estrangeiro, por exemplo, não pode se alistar no cartório de título de eleitor. Inelegível é diferente. Eu não posso me candidatar. Então, eu posso até ter o meu título de eleitor, mas qual é a situação em que eu não vou poder me eleger? É diferente. Inelegibilidade é isso. Reversal passiva, de ser votado. Objeto, visam proteger a probidade administrativa, a normalidade para o exercício do mandato. Quais são essas hipóteses em que eu não posso me eleger? Tem a inelegibilidade absoluta e a relativa. Na absoluta, esse impedimento eleitoral é para qualquer cargo eletivo. Então, eu não vou poder ser votado em nenhum cargo nessas situações. E eu só vou poder ser votado quando acabar essa situação que gerou a inelegibilidade absoluta. Quais são elas? Estão no artigo 14, parágrafo 4 da Constituição. Os inalistáveis, eles não podem ser eleitos, certo? Porque se você não tem nenhum título de eleitor, por exemplo, por que você vai se eleger? Já começa por aí.
Os menores de 16 anos não podem se eleger. Entre menores de 18 anos e maiores de 16 que não se alistaram, também não podem se eleger. Aliás, partindo do pressuposto que a gente só pode se eleger para vereador com 18 anos, a menos que exista algum outro cargo específico que você possa se eleger com 16, mas eu acredito que não. Não existe possibilidade de um menor de 18 anos se eleger para nada, né? Então, os inalistáveis são inelegíveis. Quem tiver privado dos direitos políticos, os conscritos, também são inelegíveis, e aí é outro ponto em que eu acho um outro absurdo, que é uma opção, na minha visão, extremamente difícil da gente colocar isso como uma regra constitucional. Os analfabetos não podem ser elegíveis. Eles podem se alistar, porque eles têm o direito de votar facultativamente, tá? Já estou incentivando a não votar, e aqui eu estou deixando claro, vocês não vão ser eleitos. Aí eu pergunto, qual o fundamento? A gente tem uma tradição do doutorismo no Brasil, né? Eu confesso que isso me incomoda bastante. Assim, existem pessoas que são mais habilitadas do que outras. Eu não estou aqui para fazer defesa de candidatos de partidos X ou Y, certo? Mas eu acho que com todas as críticas que podem ser tecidas, absolutamente todas as críticas que podem ser tecidas a todos os governos, a gestão federal que mais implementou programas e políticas sociais foi a gestão de um metalúrgico, sabe? Não tinha doutorado, não tinha especialização, não tinha curso superior. Até que ponto isso daqui é tão relevante para a gente não possibilitar que uma pessoa que tenha talvez uma história de vida bem mais difícil não conheça melhor das realidades de uma comunidade? Será que aquele determinado líder comunitário daquela população ribeirinha que não terminou o fundamental não poderia ser um ótimo vereador para aquele município? Eu acho que poderia. Se ele fosse assessorado pelas questões técnicas por uma pessoa que conhecesse, por exemplo, o direito, não já resolveria o problema? Mas aqui a gente está falando de uma vedação. Isso aqui é uma coisa que eu vejo, eu fico chocado. Mas é a regra. Analfabetos, eles não podem ser eleitos no Brasil, certo? Eu acho que isso, se fosse contestado via controle de convencionalidade, isso poderia ser derrubado. E temos a ineligibilidade relativa. Constituem restrições à elegibilidade para determinados mandatos em virtude de situações especiais em que no momento da eleição se encontra o cidadão. Na absoluta, não pode enquanto aquela situação não acabar. Analfabetos, inalistáveis. Enquanto não deixar de ser inalistável, não vai conseguir. Certo? Ponto. Vai ter que ter 18 anos e tal. Os conscritos, não pode. A relativa é para uma situação específica que dá para você resolver. E quais são essas situações? Elas têm 3 motivos funcionais. Não pode, no terceiro período subsequente, o presidente, governador, prefeito ou quem os houver sucedido ou substituído, nos 6 meses anteriores ao pleito, se elegerem para o mesmo cargo. Ou seja, eu sou prefeito, quero me candidatar pela 3ª vez. Não, reeleição 2 vezes só. Então não posso. Governador, menos, não sei se vocês viram, mas deputado federal não entra aqui, deputado estadual não entra aqui. Então, por isso que a gente tem tantos deputados aí há milhões de anos na política, né? Mas enfim, 3º mandato não é possível. Para concorrerem a outros cargos, quem não pode concorrer a outros cargos? O presidente, governador e prefeito, salvo desincompatibilização. O que é a tal da desincompatibilização? 6 meses anteriores ao pleito, você tem que se afastar daquele cargo. Então, o prefeito pode se candidatar para deputado federal, desde que 6 meses anteriores à gestão ele faça isso. E aí quem assume é o vice-prefeito. Certo?
renúncia aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Observação: os vice-prefeito, vice-governador, podem concorrer a qualquer mandato sem renunciar. Essa regra só se aplica a prefeitos, governadores e presidente. Então, o vice-prefeito vai se candidatar para deputado estadual. Ele pode ficar até o final do mandato de vice-prefeito e se candidatar normalmente. Tá? É uma inelegibilidade relativa por motivo funcional, em razão da função que ele desempenhava lá. Ele não vai poder ser eleito só pelo fato de desempenhar essa função. E tem uma justificativa para isso, gente. Porque se eu coloco a primeira aqui, do presidente, governador e prefeito, se eu não coloco essa regra, vai se perpetuar. E vai ficando. A gente sabe que o contexto que a gente vive hoje tem muita jurisprudência a partir disso, né? Mas as pessoas, elas são muito facilmente levadas a uma opinião pública que não necessariamente corresponde à opinião delas, né? Então, a informação, a gente tem que sempre lembrar disso, ela é concentrada. Os produtores da informação são poucas pessoas, né? Então é muito fácil eu convencer que a gente está vivendo numa maravilha, que não existe desemprego, que essa situação de desemprego que está afetando a sua família é pontual, vai passar, vai melhorar, porque o PIB vai crescer no final do ano. Então, eu consigo manipular facilmente a opinião pública, facilmente. Se eu não tiver mecanismos de alternância de poder, eu sei que isso é uma questão polêmica, mas se eu não tiver mecanismos de alternância de poder, dificilmente eu vou conseguir fazer o contraponto. Por isso que existe essa história do terceiro mandato. Até o Fernando Henrique Cardoso era um mandato só. Existe uma emenda constitucional para possibilitar a reeleição. E por incrível que pareça, depois foi o mesmo partido do Fernando Henrique Cardoso foi o que questionou a continuidade do governo do PT entre 2003 e 2014, né? Eles que queriam mudar e agora não querem mais, enfim. Para concorrerem a outros cargos, o presidente, governadores e prefeitos. Qual que é o fundamento disso? Se eu deixar que ele permaneça até o final do mandato dele, ele já está fazendo uma pré-campanha. Então, eu sou prefeito da cidade de São Paulo, quero me candidatar para deputado federal. Nossa, eu não vou fazer nada 3 anos e meio, mas nos últimos 6 meses você vai ver quanto de estação se eu estou governador, quanto estação de metrô não vai se abrir nessa cidade. Porque eu estou pensando no quê? No próximo mandato, né? Então a ideia é desvincular uma coisa da outra. Você sai de cena, você pode se candidatar, você pode fazer o que você quiser, mas você não vai associar uma função que era sua por um critério de conveniência para ganhar a próxima eleição. Tá? É essa justificativa aqui. Por motivo funcional é isso. O que impossibilita você se eleger por um motivo funcional. Agora, por motivo de parentesco, relações de família. No território de circunscrição do titular, os cônjuges e os parentes consanguíneos ou afins, até o 2º grau, ou por adoção, do presidente, governador ou prefeito, ou de quem os haja substituído, dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titulares de mandato eletivo e candidatos à reeleição. Então, gente, a gente está falando dos parentes dessas 3 pessoas aqui, presidente, governador e prefeito, ou de quem estiver no lugar deles, vice-governador, vice-prefeito e tudo mais, dentro de 6 meses anteriores ao pleito. Não vão poder se candidatar. Por quê? Existe toda uma influência daquele governador, daquele prefeito, daquele presidente naquele território e, portanto, uma facilidade maior para que esses parentes consigam ser apadrinhados. Eu sei que na prática isso aqui não é muito visto, mas faz um certo sentido você evitar a perpetuação da família daquele vereador na política, né? Qual que é a hipótese que é possibilitado? Se essas pessoas, esses parentes, já tinham mandato eletivo e eram candidatos à reeleição, aí tudo bem.
Mas, por exemplo, eu nunca participei da política, e tem um parente meu forte dentro da política. Aí eu vou lá e me candidato naquela determinada cidade. Óbvio que eu vou ganhar, todo mundo conhece ele, eu sou um candidato forte, né? E isso é o que a Constituição tenta barrar, tá? E tem mais um motivo de que você não pode ser eleito. Motivo de domicílio, uma vez que o domicílio eleitoral na circunscrição é uma das condições de elegibilidade. Então, que é uma inelegibilidade relativa. Você só pode se alistar, se candidatar no domicílio onde você tiver, no seu domicílio eleitoral, né? Seu título de eleitor está ligado aonde? A cidade de São Paulo? Você quer ser governadora do Amapá, por quê? Como? Você não tem relação com o seu domicílio eleitoral, né? Então, um motivo de domicílio que é uma inelegibilidade relativa. E por que é relativo, gente? Porque isso aqui passou essa situação, resolveu o problema, né? Você transfere o seu domicílio eleitoral para São Paulo ou para o estado onde você vai se eleger, você resolveu tudo. O que é a desincompatibilização que a gente tinha falado? Ato pelo qual o candidato se desvencilha da inelegibilidade a tempo de concorrer à eleição cogitada. Então, igual nesse exemplo aqui do domicílio. Meu domicílio eleitoral é o estado do Rio Grande do Norte e eu quero me candidatar para prefeito do Rio de Janeiro. Não posso, mas se eu transferir meu domicílio eleitoral para cá, fazer essa desincompatibilização, eu consigo me eleger. Certo? Eu juro que está acabando. O último tema de hoje, que a gente vai falar um pouco, é sobre os partidos políticos, né? E gente, partidos políticos, a gente, principalmente depois de 2013, a gente tem visto um movimento da sociedade brasileira, uma onda reacionária muito forte da sociedade brasileira, principalmente com aquele discurso de que é sem partido, minha bandeira jamais será vermelha, essas ladainhas aí de sempre que o povo fica inventando, né? Partido político, ele tem uma finalidade, inclusive jurídica, para a sua existência. Não é simplesmente poder pelo poder, por mais que muitas das vezes acabe se tornando isso. É uma forma de você expressar aquele determinado projeto de sociedade, aquela concepção de mundo e irradiar isso na sociedade. Então você está representando um modelo de Estado para aquela sociedade. Então a função do partido político é aglomerar esses anseios dessa sociedade, levar isso de volta para a sociedade, mostrar qual que é a finalidade desse Estado, a finalidade desse programa de governo e construir isso junto com a sociedade. É um aglutinador dessa expressão da soberania popular. Teoricamente, o partido político devia estar fazendo audiência pública todo santo dia, para entender o que as pessoas estão precisando, demandando, né? Essa é a função do partido político, não disputar cargo por disputar cargo, né? Conceitualmente falando, forma de agremiação de um grupo social que se propõe a organizar, coordenar e instrumentar a vontade popular com o fim de assumir o poder para realizar seu programa de governo. E aí, gente, eu sou da área de políticas públicas, né? Preciso deixar isso muito claro para vocês. O programa de governo está muito mais associado a uma política de governo que não se confunde com política de Estado. E aqui no Brasil, a gente tem muito hábito de misturar essas duas coisas. O Bolsa Família é um benefício. O LOAS é um benefício. Aquele projeto social lá é um favor, sabe? Não, é um direito. A gente tem que superar a ideia de programa de governo. Isso não tem que estar ligado a um partido. Isso não tem que estar ligado a um mandato de 4 anos. O Bolsa Família é um direito para a população em situação de vulnerabilidade, sabe? Méritos de quem programou, de quem projetou, de quem desenhou essa política pública, quem a criou. Méritos, ok. Mas não é dessa pessoa. É de uma sociedade, certo? Então, política de Estado é algo permanente, que não muda de mandato para mandato. Pode vir o governo mais conservador possível, não vai acabar com a política de seguridade social do Brasil. Por mais que eles tentem fazer isso o tempo todo, ontem mesmo, se eu não me engano, eu vi uma notícia de que aqui
No estado de São Paulo, o governador acabou de aprovar uma reforma da Previdência que vai afetar assim, milhares de pessoas, né? Principalmente servidores públicos da área de educação, sabe? Por mais que eles tentem cotidianamente destroçar as políticas sociais, as políticas de seguridade social, a gente não pode arredar o pé. É direito. Seguridade social não é benefício, assistência social não é favor, não é cesta básica. É proteção para as pessoas que não têm condição de autonomia nesse momento da vida, que é passageiro. Todo mundo pode estar numa situação de vulnerabilidade, é o momento da vida, né? Então a gente tem que ver isso como uma política de Estado permanente. Função dos partidos políticos: organizar a vontade popular e exprimi-la na busca do poder, visando a aplicação do seu programa de governo. Organizar a vontade popular e exprimi-la nessa busca do poder. Natureza jurídica: pessoa jurídica de direito privado, tá? Tanto é que os partidos têm estatuto. Os partidos são registrados no cartório, e principalmente no cartório eleitoral, no TSE, né? Quais são os princípios que regem a relação dos partidos políticos no Brasil? Liberdade partidária. Tem toda uma discussão hoje sobre o sistema de representatividade, se a gente vai fazer uma reforma política, porque tem muitos partidos, as pessoas falam isso o tempo todo. Mas, a princípio, a gente vive num sistema onde é possível a pluralidade de ideias. Então, desde que isso atenda aos requisitos de constituição, de organização, a existência está validada, ela é legitimada, né? Então, quais são os critérios geralmente atribuídos à existência de partidos? Ele não pode violar a soberania nacional, não pode ser um partido criado para entregar a Amazônia para o mundo. O regime democrático não pode ser contra esses valores, o que já me levanta sérias dúvidas sobre a existência de metade dos que estão em Brasília hoje, porque com esses discursos de ódio eu sinceramente não vejo como há uma sustentação de uma legenda que se diga democrática, incentivando e citando a discriminação, o ódio e o preconceito, né? O pluripartidarismo é um princípio importante, né? Temos que conviver com a diferença. Eu sei que tem aquele tio naquele almoço de domingo, meu Deus do céu, não aguento, ele fala cada groselha. A gente tem que filtrar metade das coisas que o tio fala. O tio é família, vamos tentar dar um carinho para ele, mostrar para ele que ele pode mudar, ele ainda pode ser uma pessoa melhor, né? Mas assim, desde que respeitadas as diferenças, né, a gente tem que conviver com a opinião discordante. Vocês não são obrigados a concordar com nada do que eu falo, né? Eu posso estar falando um monte de groselha aqui desde a hora que a gente começou. Mas é importante a gente respeitar a opinião do próximo, a gente respeitar o contra-argumento. Porque senão a gente vai cair no que a gente mais critica, né? A gente fala tanto de uma atividade jurisdicional, por exemplo, fechada, que não fundamenta a decisão, que não é aberta à sociedade civil, né, que não se abre para uma discussão efetiva sobre o papel da magistratura hoje na garantia de direitos fundamentais, e vamos ser a diferença, né? Vamos fazer audiência pública quando a gente estiver na defensoria para ouvir a população que a gente atende dizer que o nosso trabalho está ruim. E está ruim mesmo, porque se estivesse bom ela não estaria reclamando. É direito dela reclamar. Percebe? A gente tem que começar a tirar um pouco do ego, gente. Acho que é importante a gente entender que as pessoas têm direito de se expressar e vamos tentar construir algo melhor, né? Não leva pro pessoal. Isso é uma angústia que ela carrega de uma história de vida que é difícil e que ela sempre foi tratada de uma forma negligente pelo Estado, e você vai ter a oportunidade ali de mostrar para ela que com você vai ser diferente, né? Então, muito amor no coração e vamos para cima. Pluripartidarismo, direitos da pessoa humana. Bom, se eu falar isso aqui agora no contexto do que a gente está vivendo, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, é um requisito para o funcionamento de partidos políticos no Brasil. Respeito à dignidade da pessoa humana, tá? Autonomia e democracia partidária. Gente, esse tema aqui é muito caro,
muito caro, é pouco falado, porque a gente vive numa sociedade patriarcal, a gente vive numa sociedade de privilégios, uma sociedade muito desigual, principalmente em questões de gênero. Existe uma lei infraconstitucional que determina a participação de pelo menos 30% dos seus quadros de partidários por mulheres, né? Se a gente for ver o índice de mulheres eleitas é assustador, assim, né? É só você pegar a foto do Congresso Nacional e ver as votações. Você fala, caramba, eles são todos iguais, né? Cadê a pluralidade, a diversidade cultural, étnica do povo brasileiro naquela casa, né? Em todos os espaços, na magistratura, na defensoria, nas universidades, né? Então, isso aqui não está acontecendo. Isso aqui precisa começar a acontecer para ontem. Disciplina e fidelidade partidária, com possível exclusão. Eu não sei se vocês viram, mas recentemente o amigo do Trump acabou de ser desfiliado, né, do partido dele. É uma possibilidade disso acontecer quando não se atende aos requisitos, aos princípios de organização do partido ao qual está vinculado. É possível que haja essa exclusão, e aí, por no Brasil a gente ter um sistema que prestigia muito a figura pessoal, eu acho que isso é herança de Portugal. Acho que a gente acha que vai ter um salvador da pátria, então a gente vota na pessoa, não na legenda, né? O cargo permanece com ele, mas ele vai ter que encontrar uma legenda nova, né? Não acho que deveria ser, eu sinceramente eu acho que não deveria acontecer dessa forma. Acho que a gente deveria pensar mais em legenda, em termos de ideias, a gente tentar trazer o menos pessoal possível, principalmente nesse âmbito da política, porque senão a gente dá um salvo-conduto para a pessoa que a gente elegeu fazer absolutamente tudo que ela quiser. Ela tem que entender que ela age em nome de pessoas, né? Esses são os principais pontos sobre partidos políticos, né? Eu queria hoje, eu não vou fazer isso, tá? Fiquem tranquilos. A gente ia começar hoje um pouquinho sobre o princípio da igualdade, né? Que é uma coisa assim essencial a gente destrinchar tudo isso, falar sobre os objetivos da República Federativa do Brasil, os princípios das relações internacionais do Brasil, mas hoje, até pelo avançar da hora, a gente tenta abordar isso no próximo encontro, tá? Gente, agradeço aí a atenção de vocês e obrigado.